Olá, somos estudantes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário UniFTC, Campus Salvador. Atualmente estamos no 8º semestre e viemos desenvolver um vídeo para a disciplina de reprodução animal sob orientação da docente Maíra Planto. Nosso grupo é composto por Geanderson Silva dos Santos, Maria Cecília dos Santos Moura, Pedro Henrique Carvalho Cabral, Glaucio Charles Filho e Rafaela de Almeida Souza. Hoje iremos falar um pouco a respeito da orquite e da epididimite, uma doença que possui relevância quando se pensa na reprodução animal. Bom, antes de discutir a respeito da orquite e da epididimite, é necessário entendermos um pouco da anatomia e da fisiologia dos órgãos que são acometidos nessa enfermidade. Então, o testículo e o epidídimo, eles são algumas das estruturas que fazem parte do sistema genital do macho. O testículo possui funções endócrinas e funções exócrinas, como a produção de espermatozoide nos ductos seminíferos. Já o epidídimo corresponde ao local de transporte, armazenamento e maturação dos espermatozoides. Ele é dividido em cabeça, corpo e cauda, como vocês podem ver nas imagens a seguir. Através desse esquema, é possível entendermos a parte endócrina. O hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofina GnRH, que age sobre a hipófise anterior. A hipófise anterior libera o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH. O FSH age nas células de Sertoli, produzindo a proteína ligadora de andrógeno, e age também no hormônio inibina. O LH age sobre o testículo para a produção de testosterona nas células de Leydig. A testosterona possui diversas funções, como a espermatogênese, o desenvolvimento de órgãos sexuais, das características sexuais secundárias, modula a libido e um comportamento, conforme vocês podem ver na imagem desse bovino, aí é o reflexo de Freeman. Possui ação anabolizante sobre os miócitos, que são as células musculares, e possui diversas outras funções. Nesse vídeo que foi feito após a realização do procedimento de orquiectomia em um equino, é possível visualizar o testículo, a cauda do epidídimo, o corpo do epidídimo, a cabeça do epidídimo e o ducto deferente. Também é possível reparar que a cauda do epidídimo, número 1, lembra o cerebelo. Particularmente, eu vejo um pouco da neurologia em tudo. Olá pessoal, eu me chamo Glaucio e hoje estamos falando sobre as doenças inflamatórias do trato reprodutor masculino. Começando pela conceituação de cada uma, a orquite se trata da inflamação do testículo e a epididimite se trata da inflamação do epidídimo. A orquioepididimite se dá pela associação da inflamação do testículo com a inflamação do epidídimo, que pode ocorrer de forma aguda ou crônica, podendo ser uni- ou bilateral. Devido à proximidade anatômica e à continuidade do sistema de ductos, os testículos e epidídimos geralmente estão envolvidos concomitantemente nos processos inflamatórios isolados. O testículo ou epidídimo podem se tornar infectados pela via hematogênica, ou seja, pelo sangue, por meio da ascensão bacteriana advinda de qualquer parte do trato urinário, em consequência de feridas penetrantes, que também pode ser causada devido a doenças infecciosas, como as causadas pelos patógenos Brucella canis, Salmonella abortus equi e Brucella abortus, ou então por alterações autoimunes que causem lesão na barreira hematotesticular. A orquite ocorre geralmente devido a uma infecção do parênquima testicular por algum agente infeccioso, seja bactérias ou vírus. Mas também pode acontecer por formas não infecciosas, como por exemplo, traumas, doenças autoimunes e tumores. Embora a infecção do testículo possa ocorrer sem o envolvimento do epidídimo,
os micro-organismos causadores são os mesmos. A orquite epidermite é mais comum nos cães do que nos gatos. A infecção bacteriana dos testículos, epidídimo ou escroto pode causar alterações na espermatogênese, como resultado das propriedades destrutivas dos próprios micro-organismos do edema, da inflamação e da hiperemia dos locais. Existem vários tipos de micro-organismos envolvidos na patogenia da doença. Entre os que mais comumente afetam cães estão as bactérias, como a Brucella canis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus sp, Mycoplasma canis, além de outros micro-organismos como a Blastomyces dermatidis e o Coccidioides immintis, o vírus da cinomose, e como protozoários, principalmente a Leishmania infantum. Dentre esses patógenos, destaca-se principalmente a Brucella canis, que é um importante micro-organismo associado à perda reprodutiva em canis, que causa esterilidades e abortamentos, além de ter caráter zoonótico. Nos gatos, o agente mais associado à orquite é o vírus da peritonite infecciosa felina, a PIF, e também há relatos de orquite concomitante ao vírus da imunodeficiência felina, a FIV. Também existe a orquite linfocítica, em que não ocorre a infecção por patógenos. Os principais sinais clínicos da orquite são sensibilidade dolorosa, edema da bolsa escrotal, aumento de temperatura na região escrotal, aumento de tamanho do testículo e firmeza à palpação. Os sinais clínicos da epididimite são semelhantes ao da orquite. Geralmente o animal apresenta sensibilidade dolorosa, edema, febre, corrimento prepucial purulento, podendo ser sub- ou infértil. Açúcar, tempero e tudo que a mente acrescentou um ingrediente. E assim nasceram as meninas super. Exames laboratoriais que nos auxiliam no diagnóstico dessas enfermidades são tanto a coleta de sêmen, quanto a punção por agulha fina e até mesmo o ultrassom. Dentre os diagnósticos diferenciais, nós temos neoplasias testiculares ou hérnia inguinal. O tratamento varia conforme a espécie em questão. Nos pequenos animais, cão, gato, e nos pets não convencionais é recomendado a arqueectomia. Em grandes animais é recomendado o tratamento conservativo, sempre que possível, para os animais que possuem alto valor zootécnico ou garanhões, exceto no caso de brucelose. A terapia é feita à base de antimicrobiano de amplo espectro e de acordo com o meio de cultura, em casos infecciosos. Então a gente tem como exemplo aí a sulfa, enfloxacina, amoxicilina com clavulanato e cefalexina. Dependendo do caso, é utilizado também AINE, corticoide e crioterapia. Vamos trazer agora um relato de caso de orquite e epididimite em chinchila. As chinchilas são comumente mantidas como pet, não possuem escroto bem desenvolvido e os seus testículos estão laterais ao pênis e podem estar na região inguinal ou na cavidade abdominal. A presença de alterações testiculares na espécie são pouco descritas, e o que torna esse relato importante para o estudo de patologias reprodutivas. Em março de 2020, um espécime macho de 462 gramas foi atendido no setor de animais silvestres e exóticos da Universidade Federal da Bahia, o SASE-UFBA. O animal apresentou histórico de ter realizado um desgaste dentário há 3 semanas, estado mais quieto, com anorexia, e apresentou também pododermatite nos 4 membros. Foi notado o aumento do tamanho testicular esquerdo. Esse animal vivia sozinho em gaiola de ferro, com presenças de caixa como esconderijo, alimentava-se de ração extrusada e sem acesso ao feno, que é muito importante na manutenção da nutrição desses animais, né? O feno ele está presente ali em 80%, né, do seu alimento, 10% ração extrusada e os outros 10% folhas escuras. Após a realização da citologia testicular, foi identificado como uma amostra composta por células degeneradas e material amorfo, se tratando de material necrótico. Na ultrassonografia foi observada a perda de arquitetura do parênquima testicular, a ausência de visualização do mediastino e presença de vascularização peritesticular. O animal foi encaminhado para a arqueectomia, sendo enviado ambos os testículos e epidídimos para o exame histopatológico.
foram identificados orquite, epididimite abscedentes, além de hipoplasia testicular direita acentuada a piogranuloma de bolsa escrotal. No pós-cirúrgico, foi prescrito toda a terapêutica, incluindo analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, probiótico e suporte nutricional. No dia seguinte, o animal veio a óbito. Em chinchilas, que estão na época reprodutiva ou que acabaram de acasalar, essa dilatação e edema testicular pode ser comum. Contudo, a dor no local associada a aumento de consistência não. Além disso, a presença de neoplasia na espécie é rara, o que corrobora com o resultado negativo para esta no histopatológico. Embora não tenha realizado a cultura bacteriana do material abscedante, bactérias oportunistas, como da família Enterobacteriaceae, podem levar a episódios patológicos no órgão, ou septicemia em chinchilas, de modo que os animais acometidos estão associados a quadros de imunocomprometimento, estado nutricional deficitário ou fatores de manejo de higiene precário. Portanto, a presença de orquite e epididimite em chinchilas pode estar relacionado a quadros de septicemia aliados a erros de manejo, principalmente nutricional. Então, o que podemos concluir com isso tudo? Foi percebido durante a apresentação que a orquite e a epididimite elas estão relacionadas em muitos casos a doenças infecciosas que são causadas por vírus e bactérias, sendo inclusive uma das principais causas em comum da orquite e da epididimite nas diferentes espécies dos animais domésticos, como foi o caso do relato de caso da chinchila. Dessa forma, o manejo higiênico é de total importância para a prevenção da doença. Então, sempre é necessário realizar a vacinação, a limpeza do ambiente, o isolamento de animais doentes, principalmente quando a gente pensa nos animais de produção que vivem em rebanho. Outra coisa é que por se tratar de uma enfermidade que tem como consequência a subfertilidade ou a infertilidade do macho, a maioria dos casos. Quando paramos para pensar na reprodução animal, principalmente desses animais de produção, o impacto de problemas em um reprodutor irá afetar diversas fêmeas. Basicamente, as fêmeas não irão conceber, também não irão gestar e nem irão parir um produto. Dessa forma, quando a gente pensa em todos esses fatores, o impacto econômico de maneira negativa é bem grande. E aqui estão todas as referências bibliográficas que foram utilizadas para a elaboração da pesquisa e também para a elaboração desse vídeo. Espero que tenham gostado. Basicamente foi isso. Obrigado pela atenção de todos. Partiu férias! Uhul!
Música